A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica muito conhecida, principalmente pelos seus sintomas. O mais famoso deles é o fato de ver e ouvir coisas que, na verdade, nunca existiram. Como consequência, segundo o psiquiatra Philippe Doutel, quando não tratado da maneira correta, o paciente pode enfrentar dificuldades no seu relacionamento com as outras pessoas. No filme Uma Mente Brilhante, vemos a história de uma pessoa dotada de inteligência e potencial e a sua experiência com os males dessa doença, John Nash, interpretado pelo ator Russell Crowe, indicado ao Oscar. Seu caso, verídico, ganhou ainda maior notoriedade pelo fato do personagem central ser um dos grandes matemáticos do século XX. Mas afinal, o que acontece dentro da mente de um esquizofrênico? Essa é a pergunta de hoje no Fatos Responde. Você é bem-vindo. Segundo dados de 2014 do Hospital Albert Einstein, só no Brasil a esquizofrenia afeta mais de 2,5 milhões de pessoas. No mundo todo, apenas 1% da população sofre com ela, enquanto outras doenças psiquiátricas, como a síndrome do pânico, podem atingir até 25%. Quem sofre de esquizofrenia pode apresentar alucinações e delírios, perdendo o contato com a realidade e começando a construir ideias falsas de uma vida que não existe. Para esses pacientes, o apoio e a ajuda da família é mais que fundamental. Segundo o psiquiatra Jorge Jaber, a esquizofrenia pode até ter início na infância, mas em geral se manifesta com maior frequência durante a adolescência. A partir dos 30 anos de idade, é bem difícil que a doença se manifeste. Num primeiro momento, os primeiros sintomas que os pacientes com esquizofrenia apresentam são isolamento, medos exagerados, preocupações em excesso e tipos de comportamento que a pessoa não costumava ter. Primeiramente, você sabia que a genética é responsável por 50% da chance de se ter esquizofrenia? Estudos já realizados em gêmeos mostram que se um deles for esquizofrênico, há grandes chances do outro também desenvolver a doença. Ainda em 2014, um paciente esquizofrênico apareceu nos jornais brasileiros em uma tragédia que chocou o país. A história começou quando Daniel Coutinho, paciente de esquizofrenia aos 41 anos, confessou ter assassinado o pai a facadas no Rio de Janeiro. Ele também tentou matar a mãe, que sobreviveu e foi internada com ferimentos graves em um hospital do Rio de Janeiro. O pai era o cineasta Eduardo Coutinho, um famoso documentarista do Brasil. Relatos de vizinhos contam que, após o ato, Daniel bateu na porta dos moradores ao lado, desesperado e todo sujo de sangue, alegando ter tentado libertar os pais. Mas atenção! Segundo o psiquiatra Jorge Jaber, um paciente de esquizofrenia dificilmente apresenta comportamento agressivo parecido com o de Daniel. Para ele, com toda a evolução de medicamentos e tratamentos nos últimos anos, um paciente só poderia agir dessa maneira caso abandonasse o tratamento e a medicação. E talvez isso tivesse acontecido com Daniel. Bom, o que acontece na mente de um esquizofrênico é o seguinte: as alucinações são pensamentos dos próprios pacientes, que para eles estão vindo de fora do corpo para dentro, ou seja, que estão realmente acontecendo. Ele passa a achar que tem alguém fora falando com ele, mas na verdade é só o pensamento. Para eles fica difícil distinguir a fantasia da realidade. Segundo o psiquiatra Leonardo Palmeira, achar que estão sendo perseguidos é um dos motivos pelos quais grande parte dos pacientes não buscam o devido tratamento. E isso gera um grande desinteresse de viver por parte desses pacientes, o que conhecemos como déficit cognitivo. Ele também explica que o uso da medicação não gera grandes efeitos colaterais e o paciente consegue viver normalmente. Essa história aqui é bastante bonita. A artista Karen May Sorensen
é uma paciente esquizofrênica que publica desenhos em seu blog mostrando e contando as variações de pensamento e humor causadas pelo uso dos medicamentos. Nos posts, ela conta um pouco mais das dificuldades de focar em atividades do dia a dia, além da responsabilidade de se inserir novamente na vida social durante o tratamento, como conseguir um emprego, por exemplo. Ela é a prova de que, sim, é possível viver e levar uma vida normal com esquizofrenia. Por isso, é importante se informar antes de criar preconceitos. Até o próximo vídeo. Eu te espero.